Buenas, vamos partir então pela nossa equação geral aqui de uma equação de segundo grau. Eu vou explicar hoje como a gente resolve uma equação incompleta. O que é uma equação incompleta, né? Uma equação incompleta é uma equação em que algum desses dois termos aqui, ó, ele é nulo. Eu vou começar, por exemplo, com o primeiro caso aqui. Eu vou dizer que, por exemplo, o meu B. Opa, vamos trocar a cor aqui. Estou fazendo em azul esse elemento. O primeiro caso que eu vou estudar, no caso, se o B por igual a zero. O que é que tu tens aqui? Vai ficar então copiado aqui, né? Eu não precisava. Olha só o que tu tem em tua equação. Essa equação aqui de cima, vamos chamar essa aqui equação romana. Aqui, ó. Um romano. A minha equação um, que é a equação geral da parábola. Equação geral da função de segundo grau. Equação geral, se o b for igual a zero, o que que nós ficamos aqui? Esse termo, o termo linear se anula e tu vai ter o que ter sobras aqui é apenas o termo independente e o termo, obviamente, o termo quadrático, né? Ou seja, b igual a zero implica que a equação ela ficará dessa maneira aqui. Bom, como nós resolvemos isso, senhores? Ah, isso aqui é muito simples. Nós usamos os princípios multiplicativos lá, os princípios da igualdade que nós aprendemos na sétima série. Por exemplo, ele começa, por exemplo, como dividindo todo mundo aqui, toda essa equação, por exemplo, aqui por A. Quer resolver essa equação, tu faz isso, né? Então, tu ficas com esse lado aqui, ficas com x ao quadrado, mais a variável c, dividido por a. Isso aqui é igual a zero dividido por a. Será que eu preciso fazer isso? Temos isso aqui, só para ser bem preciosista aqui em relação a nossas propriedades aqui de igualdades. E olha só, o que, que nós temos aqui? Zero dividido por a é zero. Então, o próximo passo aqui, o que, que tu vai fazer? Nós vamos pegar e vamos diminuir essa equação aqui, d menos c sobre a. Vou fazer em cores agora, porque é a operação que eu vou fazer para toda essa igualdade aí. O que tu ficará? Ficará de um lado com c ao quadrado igual a menos c sobre a. E, por último, para resolver isso aqui, o que, que tu precisa fazer? Tu precisa tirar a raiz quadrada de toda essa raiz quadrada aqui, raiz quadrada aqui. E aqui tu vai ter, então, as tuas duas raízes aqui. Isso vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos, vamos, menos c sobre a. E a condição aqui que nós temos é que essa raiz aqui, para que exista isso aqui no campo dos reais, para que nós encontramos essas duas soluções aqui da minha equação de segundo grau, é que essas raízes aqui, o teu radicando aqui, ele precisa ser maior que zero, né? Só isso, né? A condição de existência para que exista nos reais aqui é que o menos c dividido por a, isso aqui seja maior que zero. Isso aqui é muito importante. Daí isso aqui implica que essa tua solução aqui vai pertencer, né, aos reais. Vai existir, né?
Vai existir nos números reais. Ok. Essa é a primeira, então, das nossas. Vamos estudar, então, agora o caso em que. Vamos só dar uma melhorada aqui. Vamos, então, para o próximo caso, que o C é zero. O C é zero. O que vai ficar a minha equação 1? A equação geral vai se tornar, então, ó, C é zero. Eu ficaria aqui com esse termo aqui é zero. Para cá. Ficaria com ax ao quadrado mais b igual a zero. De novo, usando as mesmas técnicas que nós aprendemos antes, eu vou resolver isso aqui. Primeira coisa que eu faço, eu vou dividir todo mundo por a. Eu vou ficar aqui, né, as propriedades lá do princípio multiplicativo, né, da igualdade. Propriedades se aprende lá na sétima série, eu acho. Eu não me lembro ao certo, né, mas eu acho que por lá. Então tá, aqui nós ficamos com x ao quadrado mais b. Vamos manter as cores. B, tá? Igual a zero. E o que eu vou fazer agora aqui, eu vou fatorar isso aqui, né? O que é fatorar? O termo usando o fator comum, porque os dois termos do primeiro termo aqui, ó, os dois têm o x em comum. Então eu posso fatorar, posso colocar o x que multiplica x mais b sobre a. Mais b sobre a. Isso aqui igual a zero. Paradinha. Então tá, vamos olhar, vamos dar uma analisada aqui. Tá, e a solução disso aqui é o que, professor? Bom, vamos nos lembrar que sempre que tu tiver, digamos, dois números aqui, ó, precisamos lembrar isso, ó. Tem um número A multiplicado por um número B, e isso aqui for igual a zero, isso aqui só existe duas possibilidades, né? Ou tu tem o A igual a zero, ou seja, qualquer número multiplicado por zero é zero. Tá? O A igual a zero, e obviamente daí o B vai ser diferente de zero. Ou tu tem o A diferente de zero e o B igual a zero. As duas possibilidades que tu tem. Ou o A igual a zero ou o B igual a zero. E é isso que nós vamos usar, então, lembrando dessa propriedade aqui para resolver isso aqui, né? Aquilo ali só nos permite duas possibilidades. Ou que o x seja igual a zero, ou que o, o x mais o b sobre a seja igual a zero. Isso aqui implica, né, senhores, obviamente, que o x seja igual a menos b sobre a. Está aí as duas soluções. Obviamente, nós teríamos mais um caso aqui, senhores, por exemplo, se o b, simultaneamente, tanto o b quanto o c, vou colocar até numa cor diferente aqui, sei lá, violeta. Tanto o b quanto o c aqui, ó, fossem iguais a zero, mas isso aqui implicaria que a solução seria a solução trivial, né? Isso aqui é um caso trivial, então nem vou considerar aqui. Vamos ver aqui, já para cá, se isso aqui fosse, se esse fosse o nosso caso aqui, quer dizer que esses dois termos se anulariam, eu só teria a x ao quadrado igual a zero. A única solução possível para essa equação aí é x igual a zero. Isso aí é a solução que se fala, a solução trivial.
E matemática, em física, não interessa, e na ciência, nós nunca estamos interessados aí na solução trivial, né? Isso não nos interessa. Ver aqui, vamos colocar esse camarada aqui. Só terminar, vamos dar uma melhorada aqui. Isso aqui, trocar de cor de novo. Por aqui. Ficou bonito, melhor que cor, só se tivesse o. Nós tivesse uma trilha sonora, cor e trilha sonora. Não precisamos ter tudo, tá aí. 3 casos que eu estudei aqui a partir daquela equação. Eu acho que eu vou fazer. Nossa, eu tenho esse caso aqui. Não, não, tia. Tenho esse caso aqui. Então, vamos lá. Tenho esse caso aqui. Tenho esse caso aqui. E por último eu tenho aqui. E dá uma melhorada. Vamos pensar numa, por exemplo, soluções para isso aqui, senhores. Vou fazer esse aqui para vocês. Por exemplo, eu tenho, olha só, vou fazer um exemplo aqui. Tenho x ao quadrado, x ao quadrado menos 16 igual a zero. O que vai dar isso aqui, senhores? Obviamente, isso aqui vai dar x ao quadrado igual a 16. X vai ser igual mais ou menos raiz quadrada de 16. Resposta x é igual a mais ou menos 4. Simplérrimo, muito fácil. No nosso caso número 2 aqui, me esqueci de dizer aqui, ó, isso aqui é o caso trivial, né? Deixa eu escrever aqui. Não tem interesse para nós do ponto de vista de desafio de resolver problemas e ser feliz. Aí aqui vou dar o outro caso aqui, se que o c é zero, vamos imaginar uma equação aqui, por exemplo, x ao quadrado mais 25x menos 25x igual a zero. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que x ou x menos 25 aqui igual a zero. Nós temos duas soluções possíveis aqui. Uma é x igual a zero. Obviamente, se x for igual a zero, zero multiplicar qualquer número é zero. Ou x igual x menos 25 igual a zero. Portanto, aqui x é igual a 25. As duas soluções está aí. Por enquanto, senhores, mais uma vez, acta este fábula. Era isso que eu gostaria de falar. Vamos deixar curto esse, né?